profetiza que a minha vida, a sua vida está nas mãos do meu Jesus. Quem vive está nas mãos, declare. Está nas mãos do meu Jesus. Quem vive está. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, curve sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, todo-poderoso que está no céu. Como é bom, Senhor Deus, como é maravilhoso estar na Tua presença, como é bom vir à Tua casa, Senhor Deus, celebrar, exaltar o Teu nome, cantar louvores, bênçãos, Senhor Deus, e Te agradecer pelos tantas e tantas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estar cada irmão, Senhor Deus, aqui no seu canto, Senhor Deus, e aqueles, Pai, que estão a caminho, meu Deus, traga, Senhor Deus, sobre Tua proteção, meu Deus, e recebe, Senhor Deus, cada oferta, cada louvor, Senhor Deus, cada bênção aqui compartilhada, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, pegue aí a sua espada, a palavra do Senhor, e vamos ler lá em Salmo, capítulo 37, Salmo capítulo 37, esse salmo ele é muito abençoado, mas nós vamos ler ele do 1 ao 7. Salmo capítulo 37, versículo do 1 ao 7. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem. Não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irriteis por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Deus bendito, graças te damos, Senhor Deus, pela tua palavra que é pura, que é santa e verdadeira. Creio, Senhor Deus, que a tua palavra foi falada e que a tua igreja, Senhor Deus, com certeza, Senhor Deus, será edificada. Abençoe a leitura da palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem à vontade, tá? Se quiserem sentar. Temos visitante, irmãos? Não, né? Tem alguém que quer contar uma bênção? O momento é esse. Façam fila aqui. Não empurrem. Graças a paz, amada igreja. Tem aquela escadinha que é pra gente subir, né? Geralmente o pessoal costuma subir por aqui, mas interessante pela escadinha. Enfim, eu vim aqui na verdade agradecer a igreja pelas orações que fizeram, né, para minha família, minha madrasta, meu pai, né? Mas hoje meu pai, posso afirmar, ele está na glória de Deus, a minha madrasta está na glória de Deus, e é isso aí, igreja. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, nos abençoar, né, para que Deus possa consolar nossos corações e tem consolado. Os irmãos, as pessoas no trabalho, chegam comigo, perguntam como é que eu estou, e eu costumo dizer que eu estou na paz de Cristo. Deus nos dá paz, né? Minha esposa sabe muito bem. E é uma situação, irmão, que eu estava falando aqui para alguns irmãos, que ontem eu recebi a notícia
O meu avô também faleceu ontem por Covid. É uma pessoa que muito distante da gente, que não registrou minha mãe, né? Então ele ficou para lá, a gente ficou para cá, mas a gente sempre ouvia falar do Josafá, tal, tudinho. E ontem ele faleceu também de Covid, né? De 88 anos. Quer dizer, essa doença aí, meu amigo, nós temos que nos cuidar, procurar evitar ao máximo a aglomeração, que é difícil, né? Infelizmente, o Brasil, o mundo voltou à sua vida normal, mas a doença ainda está aí, não tem cura ainda. Enquanto não tiver, só a misericórdia de Deus mesmo. Tá bom, amada igreja? Muito obrigado mais uma vez. E eu queria dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. Amém. Graça e paz, amados. A minha bênção eu tinha pedido oração no nosso grupo, né? Para algumas causas que pareciam assim impossíveis. Para a honra e glória do Senhor, foi uma semana de muita bênção, porque Deus é soberano e Ele tocou na mão dos juízes aí, levantou a caneta. E para a honra e glória do Senhor, tivemos algumas sentenças que eram bem improváveis, todas elas com deferimento, e por incrível que pareça, aquelas que a gente achava que era mais fácil, né? Infelizmente não foi do jeito que pensávamos, mas ainda temos que recorrer, isso acontece, mas eu quero agradecer aos irmãos e pedir que continuem orando, porque o juiz dá uma sentença é uma coisa, agora pagar é outra. Então é a segunda parte do pedido de oração, que Deus toque agora na mão para que tudo saia de maneira correta, não tenha nenhum lockdown e que não demore muito para que seja liberado os alvarás. Então, assim, eu quero agradecer ao Senhor porque Ele tem ouvido nossas orações. Quero também agradecer porque a minha filha está bem, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça do Senhor. Meus irmãos, a bênção que eu tenho para compartilhar é um breve testemunho sobre a minha filha. Quando eu engravidei da Lana, as condições da minha gravidez foi muito complicada, como alguns dos irmãos já sabem. Lana nasceu, faltava 2 semanas para ela completar os 6 meses. E os médicos falaram que eles não podiam fazer nada pela minha filha, na frente da minha mãe e na minha frente. E que iam fazer o máximo possível para salvar a minha vida. E a Lana nasceu, a Lana está aí, como os irmãos podem ver, está viva e com saúde. A bênção que eu quero compartilhar por conta do nascimento da Lana é justamente sobre isso, porque essa igreja ela acompanhou o crescimento da Lana. A Lana, quando nós se convertemos, a Lana tinha 2 aninhos. Então, toda a igreja viu o desenvolvimento da Lana aqui. E desde os 2 anos de idade, quando nós descobrimos aquela doença renal que ela tinha, eu e o Alan e o Lucas, a gente não tinha paz dentro da nossa casa em relação a ela. Porque você imagina, você vê o seu filho chorando dia e noite com dor e sem você poder fazer nada. É complicado. Então, no ano passado, como a igreja sabe, no dia 25 de setembro, a Lana operou. Ela fez uma cirurgia pelo nome de nefrectomia, que é retirar do rins, e hoje ela só tem um rins. E esse rins é o suficiente para dar a saúde da minha filha. Então, esse último ano, do ano passado até aqui, eu louvo ao Senhor, porque a minha filha está curada. Então, assim, é uma imensa ingratidão que eu tenho ao Senhor Jesus pela fidelidade que o Senhor tem, né, nas nossas vidas. E eu agradeço muito a Deus. Mais uma vez eu agradeço os irmãos, as orações, as ajudas que nós tivemos. E eu quero compartilhar minha alegria desse 1 ano de alegria que eu estou com a minha filha sem dor. E a minha filha pode brincar, pode ser feliz. E esse ano, no Dia das Crianças, que no ano passado ela queria muito brincar e até se atreveu a brincar.
E esse ano, a primeira coisa que ela falou, disse, mãe, esse ano eu vou poder brincar lá na igreja. Então, eu agradeço a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Graças a Pai, meu irmão. Eu agradeço também a Deus porque você sabe que quando nós estávamos em recesso, a nossa igreja não se juntava, nós passamos por batalha, né? Em casa todo mundo pegou esse vírus e não é fácil mesmo não. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso, nós superemos. Mas o que eu vim falar aqui, meu irmão, foi essa semana. Essa semana não foi uma semana difícil para mim. Eu tive muito mal esticulação na minha... Eu não sei o que aconteceu comigo. Então tinha hora que eu não conseguia me levantar, mas... Aí vocês me perguntam, o irmão vem contar bênção e vem falar em doença. Mas não é não, meu irmão, porque Deus, quando nós oramos, Ele nos ouve, né? Então eu, graças a Deus, a minha bênção, porque hoje eu estou aqui. Porque eu pensava que hoje eu não conseguia chegar na igreja, porque começou segunda-feira, terça-feira eu tinha um compromisso com a irmã Júcia e não fui, e vários compromissos meus ficaram sem eu ir, porque por causa da minha saúde. Mas tu tá vendo que Deus é bom, porque graças a Deus hoje é dia de Santa Ceia e nós estamos aqui. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Mais alguém? Boa noite, meus irmãos, graças a paz mais uma vez. Quero reforçar, né, o agradecimento do meu tio, né, pelas orações de vocês, tá? Ele veio aqui como filho, eu estou aqui como neto. E eu quero agradecer muito aos irmãos pelas orações, pela fé, pelo carinho que vocês depositaram nesse período, né, que meu avô passou com essa enfermidade. Amém, meus irmãos? Lá no trabalho, os pessoal souberam, porque eu não comentei, né, porque eles acompanham, né, alguns dos meus amigos lá que são evangélicos, eles acompanham o canal do YouTube, né, da igreja, né. Então eles conhecem o pastor Edivaldo só pelo vídeo, né, pastor Edivaldo? Conhece o pastor Edivaldo, a pastora Lucilene, meu pai. E teve um irmão que chegou comigo e falou bem assim, Gabriel, teu avô está muito doente, né? Aí eu falei assim, meu irmão, você agora está ganhou o Espírito de Deus, a profecia? Ele, não, meu irmão, eu vi no YouTube, o teu tio falando lá. E quero enfatizar esse agradecimento a todos, né? Todos que oraram. Muitos deles moram muito longe, eles tentem vontade de vir aqui, mas é muito longe. Uns moram no Japim, outros moram no Alvorado, mas eu falei das igrejas wesleyana de lá, né? Eu falo que eles todo têm a cara da igreja wesleyana, só falta estar na igreja wesleyana, né? Porque muitos deles acreditam e seguem muito essa doutrina de santidade como estilo de vida. Então, quero agradecer a todos vocês, tá? A bênção que eu tenho para contar é do livramento, não meu, mas da minha esposa. Semana passada, agora, acho que foi quinta-feira, se eu não me recordo, foi quinta ou sexta? Isso, foi sexta, isso. Sexta-feira, a Anne se envolveu num acidente de carro. A Anne, ela volta do trabalho com uma colega dela. Essa colega dela mora aqui no Santa Teovina, então toda vez ela volta com essa colega. E o acidente foi bem aqui logo, no Igarapé, bem nesse posto de Ipiranga que tem aqui, né? Na saída aqui para a entrada do Passarinho, e quem está indo lá para o Galileia. Ela vinha ali do sentido bairro, né? Descendo, a colega dela, e o cara estava saindo do posto, pegando ali o retorno para ir para o Galileia. E ali vocês sabem, né, meus irmãos, ali que a pessoa desce ali no mínimo 60 km por hora, né? Porque é uma descida constante. E esse cara foi com tudo. Ele simplesmente não viu elas descendo, né? E bateu na lateral do carro. Assim, ela assim, pela bênção de Deus, assim, a colega dela deu um retorno para a esquerda, né? E bateu a lateral do Celta dela com a lateral do Prisma dele. Assim, então ficou acabado o carro, assim, da colega dela, né? A lateral aonde justamente a Anne estava, né? Que era a lateral do passageiro. Vocês verem assim, porque não tem as fotos, mas a frente do carro e a porta dela estava totalmente amassada. E eles foram jogados
para o meio-fio, né? Da avenida ali. Então, assim, a Anne saiu assim, não vou dizer que saiu sem ileso, assim, porque ela saiu assim um pouco inchada, por conta do cinto, né? Do impacto. Então, ela ficou um pouco roxo aqui. A perna dela bateu no porta-luvas, né? Inchou um pouquinho aqui também, mas assim, hoje ela está bem, meus irmãos, já passou esse inchaço, né? Graças a Deus. A amiga dela também estava de cinto e o filho da amiga dela também estava de cinto no bebê conforto, né? Graças a Deus, assim, não houve fatalidades, né, meus irmãos? Então, eu quero agradecer a Deus por esse livramento que ela teve essa semana, né? E pela essa oportunidade de vida que o Senhor permitiu, né, para todos, até mesmo pro rapaz que estava saindo do poço, tá? Só os carros mesmo que deram um prejuízo para todo mundo, mas o mais importante é a vida. Amém, meus irmãos? Então essa é a bênção que eu tenho para contar. Glória a Deus, né? Vamos orar, irmãos. Deus, na tua infinita misericórdia, queremos aqui, Senhor, te agradecer por cada bênção aqui mencionada, Senhor. Que o Senhor, meu Pai amado, Pai querido, possa continuar, Senhor Deus, com a tua destra, meu Deus, fiel, sobre cada um de nós, Senhor Deus, nos abençoando, nos livrando, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor Deus, no caminho, Senhor Deus, melhor, que é o teu caminho, Pai, que é perfeito. Eu te agradeço pelas bênçãos que não foram faladas, mas eu tenho certeza, Senhor Deus, que o Senhor tem nos abençoado todos os dias. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, só aproveitando o ensejo, né, aí, a respeito do Covid, né, só um lembrete, né, que todos já sabem, que realmente só quem tem parente, né, pessoas bem próximas, que quando perde assim, que a gente dá noção, né, do que é esse vírus. Então eu reforço aqui que os irmãos, quando forem sair, realmente usem máscara, lavem as mãos, passem álcool em gel, fazem aquele procedimento, né, mas temos que sair, eu tenho que trabalhar, os irmãos temos que trabalhar, mas tenhamos consciência, né, em momento deixar de esquecer, né, que esse vírus ainda está por aqui, que ainda não tem cura. Continuamos orando e tendo as devidas providências, tá bom? Agora convido os irmãos a se pôr de pé, que nós vamos cantar um louvor para celebrar o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia, vamos celebrar ao Senhor nesse dia de Santa Ceia, vamos dizer, ressuscitou o meu Senhor, amém? Celebre a Ele.
Nesse momento você vai vir aqui no altar, você vai deixar o seu dízimo, a sua oferta. Venha com o coração cheio de alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que clamam, chegou a restituição. Celeiros transportarão da provisão do Senhor. O gasto todo não mais consumirá, que o Senhor restituiu. O céu se abre, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Declare: se abre, a chuva de Deus chegou na sua vida, trazendo 7 vezes mais de restituição. Glória a Deus. Deus bendito, queremos neste momento, Senhor Deus, te agradecer. Cada moeda, Senhor Deus, que foi colocada aqui, Senhor Deus. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela essa vontade, Senhor Deus, que sentimos de te ofertar, Senhor Deus, e devolver o que é teu, Pai. Pai amado, Pai querido, desde já peço a tua misericórdia, Senhor Deus, sobre aqueles que não puderam, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, o dízimo e que não puderam ofertar, Senhor Deus, que o Senhor possa vir abençoá-lo em nome de Jesus, Senhor Deus. E abençoe, Pai, a junta administrativa dessa igreja para conduzir, Senhor Deus, da melhor forma possível, Senhor Deus, cada centavo aqui depositado. Em nome de Jesus, amém. Vou continuar de pé, irmão, vamos celebrar, continuar celebrando, exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lá
correntes, Senhor. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim, da minha vida, Senhor. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. A igreja do Senhor pode sentar. O pastor Divaldo está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém, Jesus. Amém, irmão. Mais um domingo de ceia do Senhor. E tem sido, lembrando do domingo passado, né? Estávamos aqui naquela batalha, né? Espiritual, com a família do irmão Marivaldo, em oração, pedindo a graça do Senhor. E então essa semana, como já foi dito, né, realmente o pai do Marivaldo veio a óbito. Então, irmãos, as batalhas são grandes, né, nessa caminhada da vida cristã. É provável que tenha algumas lutas, né? Como há pouco o irmão Erinaldo estava compartilhando, que a gente nem sabe o que está acontecendo com cada família, com cada irmão. Às vezes a gente ouve durante a semana que alguns estão em batalhas, né? Quando a gente pede no grupo oração, essa luz, ela está... Quando pede oração, às vezes só pede oração pela família, não se especifica exatamente qual é a situação, né? E a gente ora de maneira mais generalizada, sem estar direcionado àquela situação, àquela necessidade, né? Por exemplo, só hoje eu vim saber que a irmã Jússi fraturou o dedinho do pé, né? Chutou a escada e fraturou o dedo do pé. Então tem essas batalhas que não se divulga, né? Não se publica muitas dessas lutas, né? Que a gente ouve aqui na igreja, mais especificamente nos domingos, que a gente conversa com um, conversa com outro, vai tomando ciência de algumas situações, né? De batalha mesmo. Então, irmãos, eu queria convidar os amados a ficarem em pé um momento. Vamos orar pela família, as famílias da igreja. Hoje é assim, se essa coisa da doença que continua aí, continua ativo, continua é um negócio complicado. A gente sempre gostaria que a igreja sempre estivesse cheia, cada domingo, cada culto. Mas tem muitas situações. Então, orarmos por aquelas famílias que os irmãos não chegaram. Ninguém sabe qual a razão, qual a causa, né? O irmão Calixto e família, o irmão Adalberto e família, tem várias famílias, né? O Adriano e família, o Rivaldo e família, então tem várias situações. Franci, a dona Rai está chegando, vai ali na porta, querida, recebê-la lá, por favor, acho que ela foi lavar as mãos. Dona Rai é aquela senhora aqui da rua que nós estamos, deixa a França atendê-la ali. Muito bem, irmãos, então são muitas lutas, vamos orar por essas famílias que não estão conosco, nós não sabemos o porquê, né? Então não podemos
pré-julgar nenhuma situação, mas clamar ao Senhor por estas pessoas, clamar ao Senhor pela vida delas. Tem a Socorro, né, pastora, a recuperação da Socorro, tem muitas situações, irmãos, que precisamos orar por essas pessoas. Então, daquelas pessoas que você lembra agora, ou da sua casa, ou de algum irmão, de alguma situação, que você lembra que está precisa das nossas, lembra dessa pessoa, ou dessas pessoas, ore por elas nesse momento, tá bom? E vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, estamos mais um domingo reunidos na casa do Senhor. Hoje é dia de ceia, chegamos aqui para participarmos da ceia do Senhor, esse tempo de adoração, de louvores, de nos aproximarmos diante do Senhor. Um pouco mais atrás, estávamos estudando na escola dominical, estudando que há necessidade de muitos trabalhadores na obra do Senhor. Vivemos dias difíceis, dias onde os trabalhadores, por alguma razão de enfermidade, o problema de enfermidade, ou não estão atuando, ou a atuação não é como antes. Senhor, nós oramos por estas pessoas, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude, que o Senhor seja com cada uma dessas pessoas, que serve o Senhor neste lugar, que congrega neste lugar, mas esses dias são difíceis, os dias são maus, os dias têm requerido de cada um, ó Deus, uma busca incessante, um clamor, nossas orações diante do Senhor por cada uma destas famílias, por cada irmão, por cada irmã, a irmã Ana, a irmã Socorro, Christopher com a sua família, Erivaldo com a sua família, Raiber com a sua família, Adriano com a sua família, Adalberto com a sua família, irmão Calixto com a sua família, Antônio com a sua família, enfim, Senhor, tem muitos irmãos, Naldo, Lília com a sua família, são muitos dos nossos irmãos, clamamos por cada um deles, suplicamos ao Senhor pela vida destas pessoas, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ajude a seguir em frente, a não desanimar, que a fé dessas pessoas se renove, se fortaleça, cresça no Senhor, e que nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, Pai, que essas pessoas possam buscar o Senhor, possam ir aos pés do Senhor e clamar ao Senhor. O texto que nós lemos há pouco no culto, Salmo 37, fala de confiar no Senhor, fala de entregar o caminho ao Senhor, fala de descansar no Senhor. Que a tua igreja, Senhor, que os teus filhos, que possamos, ó Deus, aprender a confiar, aprender a entregar ao Senhor e descansar no Senhor. Pai amado, abençoa cada um, ó Deus. Nesses dias difíceis, fortalece a nossa fé, que nós não sintamos abatidos, desanimados. Aliás, a tua palavra nos diz, podemos até nos sentir assim, mas não destruídos, não abandonados, não deixados à sorte, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos abençoe, Pai, nos fortaleça, e nos dias difíceis que estamos passando, como no primeiro século e outros tempos, os teus servos passaram por essas lutas. Por isso o autor aos Hebreus escreve que os irmãos pudessem se animar e se fortalecer no Senhor. Também, Deus, oramos por esta igreja, pela igreja wesleyana de modo geral, que cresça e se fortaleça, por cada igreja que serve o Senhor e congrega na tua presença, ó Deus, que o Senhor os abençoe também. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos, podemos sentar? Queria convidar a pastora Lucilene, ela vai pregar hoje à noite. Meus irmãos, antes de eu passar a palavra à pastora, aliás, eu vou orar pela pastora, depois eu vou fazer um breve comunicado também aos irmãos, porque se faz necessário fazer, né? Está acontecendo, irmãos, eu já falei domingo passado, essa semana, lá na igreja do Nova Cidade, aqui onde o pastor Manuel Show é pastor. Os irmãos conheciam mais quando Josué pequeno era o pastor lá, né? Nova Cidade ali na Nepal.
Eu não gosto dessa expressão, a igreja do fulano. Essa semana me ligaram, querendo ter uma reunião aqui de pastores aqui na igreja. Pastor, eu queria fazer uma reunião lá na sua igreja. Eu disse, meu irmão, eu não tenho igreja. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. E o patrimônio faz parte da denominação da instituição. O espaço lá está aberto. Se os irmãos quiserem fazer, sem nenhum problema. Mas não é minha, não é dele, não é dela, a igreja é do Senhor. Então, vai estar acontecendo esta semana. Depois eu já falei com alguns irmãos, de nós podermos de irmos e participarmos de algum desse treinamento. Vai ser às noites. Depois eu vou colocar no grupo a explicação melhor sobre isso. Eu vou orar pela pastora, depois eu vou descer para fazer um comunicado, tá bom? Vamos orar pela nossa irmã. Senhor, queremos orar pela pastora Lucilene. Nesta noite vai compartilhar a palavra do Senhor a todos nós, que o Senhor a use, que ela seja um instrumento de bênçãos na mão do Senhor, e que o Espírito do Senhor, que está sobre a tua serva, sobre a tua filha, possa falar aos nossos corações nesta noite, ó Deus. E que logo mais vamos tomar a ceia do Senhor, que todos nós estejamos pensando, refletindo sobre a palavra e sobre o que vamos fazer logo mais. Nos abençoe, Pai, e abençoe a tua serva, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, por que eu não faço comunicado aí? Porque aqui é o Santo dos Santos, né? E tem certos assuntos, certos temas que para mim não cabe ali. Por isso que eu faço aqui embaixo. Na semana passada eu fiz um comunicado que o nosso irmão Christopher era candidato a uma vaga na Câmara. Nós não estamos fazendo campanha, mas estamos informando a igreja a respeito disso. Essa semana se oficializou, né, a da França, que eu também não estava sabendo, não estava a par dessa candidatura, né, mas se oficializou, porque sexta-feira passada foi a última data, né, para se oficializar as candidaturas. Então a França também é candidata a uma vaga, né, uma cadeira na Câmara. Então como eu fiz para o Cristo, eu tinha que fazer também para a França. E se outro aparece, eu tenho que fazer também, porque não é justo fazer para um e não fazer para outro, senão vai parecer que eu estou fazendo, né? Estou fazendo acepção. E de maneira nenhuma, nesse aspecto, os irmãos conhecem a posição da igreja e a posição de orar, de apoiar, mas não fazer campanha, né? Porque são irmãos nossos e temos que assim proceder. Então, não é novidade para a maioria dos senhores, porque ela já aparece até a foto do perfil dela no grupo da igreja, já tem uma numeração lá embaixo, né? Ainda bem que não é 666, né? Senão era complicado, né? Mas que Deus abençoe a França. Você sabe que a França tem essa veia, né, política, né? Tem essa coisa. Que Deus ajude a nossa irmã. Tá bom, irmãos? Então era o comunicado que eu queria fazer, por não ter dois pesos, duas medidas, né? Então, para ser justo nesse sentido. Deus te abençoe, tá, França? Boa noite, graça e paz, irmãos. Não, domingo que vem não vai ser a minha apresentação. Não. Porque o senhor deu ideia, né? A França, opa, eu vou lá, né? Mas eu não vou pegar essa ideia não, né? Pelo menos não tenho esse chamado, esse talento para isso. Irmãos, eu lembro que às vezes o pastor Antônio estava pregando aqui e aí ele sempre falava comigo e com a irmã Doris, né? Olha, se eu cair ali, tá? Vocês continuem o culto. Porque geralmente, às vezes ele estava se sentindo mal por conta do problema dele.
E nós percebíamos quando ele estava se sentindo mal, que ele ficava muito tempo, dava aquela pausa um pouco prolongada e a gente sabia que algo realmente de errado estava acontecendo. Então, assim, hoje é um dia que, se eu cair aqui, vocês continuam o culto, tá? Só para todos saberem, assim, que, como eu estava compartilhando com a irmã Marlene, mês passado, mês de setembro, foi um mês muito difícil, como o pastor estava orando. Ainda que o nosso coração diga está tudo bem, nós temos a paz de Cristo, como meu esposo falou, mas o nosso corpo reage, né? O nosso corpo cobra. Aí eu tenho sentido algumas coisas realmente que não é boa, né? Sexta-feira foi muito difícil para mim levantar da cama, mas eu tinha que cuidar do meu pai, então eu disse, Senhor, me dê forças, ainda bem que meu filho foi comigo, porque realmente eu preciso de força física. Então eu estou o tempo todo trêmula, mas isso como a irmã falou, a gente pode explicar, né? As nossas emoções realmente abalam o nosso corpo. Mas domingo passado, era para eu pregar domingo passado. Aí eu falei com o pastor, está acontecendo algumas coisas, estava naquele momento muito difícil, porque a gente estava se envolvendo muito, a questão da logística, pega isso, faz aquilo, e a situação do papai. E eu quero contar minha bênção agora, nesse momento, apesar de toda essa confusão, essas coisas acontecendo, essa avalanche, né? Se tornou realmente uma bola de neve de problemas em setembro. Eu tinha uma matéria pendente no meu histórico, e se eu não fizesse essa matéria, irmãos, eu só ia fazer em 2022. E aí eu fui até o seminário para fazer a matéria, mas aí quando houve uma semana que eu dei uma parada, porque atrasou muito por conta da situação lá na casa do pai do Marivaldo. E aí a pastora Ariane, muito generosa, disse, não, pastora, vai, eu lhe entrego os trabalhos, a senhora tem que fazer. E eu conversei com o pastor Edivaldo, disse, pastor Edivaldo, eu estou muito, muito sobrecarregada. Mas aí o pastor compreendeu, trocamos com a irmã Francis, mas continuou muito, pastor, essa semana. E apesar de tudo isso, da morte da minha sogra, né, que eu falava da minha sogra torta, que era a Rose, a morte do meu sogro, e todos esses problemas, tendo que dar apoio ao meu esposo em alguns momentos, eu consegui finalizar a minha matéria. Glória a Deus, irmãos. Parece assim que é fácil, mas não é muito difícil. O pastor Edivaldo sabe que os estudos indutivos, né, pastor, principalmente as cartas de Paulo, que são 13 cartas, então requer muito trabalho. Mas foi possível, pastor. Eu quero lhe agradecer pela sua compreensão e quero agradecer as orações dos irmãos. E uma outra bênção que eu tenho para contar é que eu estou de olho novo, né? Estou tentando me achar aqui, porque como mudou o óculos, então a lente aumentou, o meu cérebro precisa acostumar a forma de eu ver. Então vai ter momento que eu vou me aproximar mais aqui, porque eu estou aprendendo a olhar com esse novo óculos, tá? Mas eu quero agradecer porque eu não tinha como comprar meu óculos, mas o auxílio do governo tem nos ajudado, e eu agradeço a Deus por isso, porque foi o valor todo do meu óculos. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Então, quero agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele derramou sobre a minha vida durante esse mês, apesar de todas as circunstâncias. Amém? E hoje é Santa Ceia. O pastor disse, olha, pastora, a senhora vai pregar e vai realizar a Santa Ceia. E como nós estamos estudando as cartas paulinas, e o livro, uma das cartas que realmente me chama muita atenção em relação a isso, lógico, que é 1 Coríntios, capítulo 11, eu gostaria que os irmãos abrissem esse texto. Nós vamos ler do versículo 17, nós vamos ler até o 33, amém? 1 Coríntios. E eu aproveitando lá no seminário, estudando as cartas de Paulo, e quando eu digo, oh, Senhor, muito obrigada. Vai ser muito bom nós compartilharmos com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler do 17, nós vamos ler até o 33. Todos encontraram? Tem alguns irmãos procurando. Então diz assim a palavra do Senhor.
Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperais uns pelos outros. Amém? A Santa Ceia, ela substitui a Páscoa judaica. Nós sabemos a origem, já foi se falado, escola bíblica, sermões, sobre realmente a razão da Santa Ceia, por que nós devemos ceiar, qual é o valor desse sacramento. Então, a Santa Ceia, ela substitui a Páscoa judaica no sentido de memorial, que fazia o povo de Deus lembrar a saída, a libertação deles do Egito com a expectativa da nova Canaã, de dias melhores. Agora, a ceia, essa ceia, ela representa a libertação da humanidade do poder de Satanás e da morte. E, além disso, ela nos dá a esperança de viver na Nova Jerusalém. Amém? Você tem essa esperança de viver na Nova Jerusalém? Amém, claro que sim. É a nossa morada, é lá que o Senhor nos aguarda para estarmos junto com Ele eternamente. Então, Jesus Cristo estabelece que a Santa Ceia seja celebrada até que Ele venha nos buscar. E que bom que hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Eu não sei quantos de vocês estavam ou ficam, porque uma vez por mês nós celebramos a Santa Ceia. Nós temos até em 3 meses no máximo que pode, né? Pelo menos que eu entendo, em 3 meses. Mas a nossa igreja ela tem o hábito de celebrar uma vez por mês. Outras igrejas celebram toda a semana, né? No caso da Igreja Católica, mas nós entendemos que é algo que, para que se enfatize, para que se não perca, né, esse valor, é um sacramento que nós devemos nos preparar muito bem para isso. É um momento muito especial da igreja. Eu não sei quantos leram, mas eu disse, olha, se prepare, né? Se antecipe, faça isso de antemão, examine-se a si mesmo para que possamos realmente celebrar a ceia do Senhor. Não é um dia comum, é um dia muito especial e hoje nós sentimos a falta de muitos irmãos aqui, porque nós precisamos ter essa comunhão.
Ou seja, é um memorial superior. Sendo assim, como eu falei, quem não participa da ceia, de certa forma, não participa da comunhão do sacrifício de Cristo. Não glorifica. Mesmo aqueles que já receberam o Senhor como único e suficiente Salvador. Aqueles que já se converteram. É importante, irmãos, que participe da ceia do Senhor. Porque é um momento de glorificar o Senhor. De lembrar, de trazer à memória todo o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, nos dando a oportunidade de salvação. Amém? E Paulo, ele adverte essas pessoas. A carta de Coríntios fala sobre várias coisas que estavam acontecendo ali. A igreja estava vivendo momentos muito complicados em relação a esse comportamento, por vários costumes que eles já tinham. Mas essa questão, irmãos, da ceia do Senhor, era um momento realmente que tinha que puxar a orelha, já tinha puxado a orelha dos irmãos de Coríntios, mas era um momento que realmente muito importante, precisava ser, porque era o sacramento importante, uma instituição, né, dada por Jesus Cristo. E Paulo, ele fala no versículo 17 ao versículo 19, ele diz assim, algo que me chama a atenção: vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Imagine uma igreja reunida, não para melhor, mas sim para pior. Como é que é isso? Como que uma igreja se reúne? Não para melhor e sim para pior. Você imagina isso? A igreja está reunida, em vez de ser bom, de ser benéfico, disso nos edificar, nos ajudar, pelo contrário, estava piorando a condição daqueles irmãos. Olha só. Por quê? Porque estava tendo divisões, havendo divisões aqui. Ele fala, não é isso? Estava havendo divisões, todos que olharam bem, olharam o texto, observaram que ele fala que estava havendo divisão dentro da igreja. E agora, o que é mais interessante, existe algo positivo nisso? Há uma divisão, há pessoas se reunindo em grupos, há uma coisa benéfica nisso, há algo bom, mas existe. Olha só o que ele fala. Aqui no versículo 19 diz assim, ó, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. E qual é a coisa boa nisso? E ele fala, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha só, irmãos. Quando há uma situação complicada, uma divisão aqui na igreja, Paulo disse assim, olha, é bom. É importante que isso aconteça, porque agora nós vamos ver realmente, ou seja, identificar aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, aqueles que verdadeiramente são seguidores de Cristo, para ser aprovados, separados, identificados. Você não acha que Deus ele está observando cada coisa que acontece na igreja? Claro que sim. Ele sabe quando as pessoas realmente elas causam divisão, problemas, quando elas realmente não são verdadeiras, não são sinceras, não são honestas no que se diz a respeito de ser um cristão. Deus, ele sabe distinguir. E Paulo disse, é bom, isso é importante. Aí se percebe quem verdadeiramente é um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo. No versículo 20 e 22... Paulo deixa bem claro que tipo de divisão está acontecendo. Vocês observaram sobre a questão dos mais ricos, aquelas pessoas que tinham condições de levar o alimento para a igreja ou de levar em grande quantidade, numa quantidade maior, que pudesse contribuir, distribuir entre os mais pobres. E o que eles estavam fazendo? Ao invés disso, irmãos, eles faziam, olha só, chegavam, porque assim, a Santa Ceia na igreja de Coríntios, eles celebravam com uma refeição completa, não é só que nós fazemos agora nossa Santa Ceia, com o pão, né, e o vinho, simbolizando o corpo e sangue de Cristo, e nós usamos esses dois elementos. Nós temos agora esse costume de fazer, mas o costume deles era celebrar com uma alimentação completa, era uma refeição completa, e eles levavam, os mais ricos levavam essas refeições, e havia pessoas pobres na igreja. E aí, em vez de eles esperarem as pessoas pobres, sabendo que elas não iam levar nada, algumas não tinham condições de levar, e naquele momento era um momento de ter comunhão, um momento realmente de se unir, de se juntar como igreja e compartilhar aquela refeição com os mais pobres. Olha o que eles faziam. Eles se apressavam em comer, nem esperavam os outros chegarem,
se apressava em comer justamente para não ter esse contato, ou seja, distribuir, compartilhar a sua refeição com os mais pobres. Imagina isso, né? Então, era isso que estava acontecendo. Então, em vez de se tornar um momento de comunhão, de unidade, se tornava uma festa particular, cheia de individualismo, sem compaixão e sem amor. Porque era aquela questão, eles estavam fazendo como se fosse uma festinha particular, um evento que trazia prazer para eles, mas eles não estavam dando a importância necessária para o evento, o que realmente estava acontecendo, o que realmente era para eles fazerem, o que significava aquilo. Mas não que eles fossem ignorantes, irmãos. Paulo, ele ficou muito tempo na igreja de Corinto, ele ficou muito tempo ensinando essas pessoas, ele realmente ensinou muitas coisas a essas pessoas, inclusive a importância da ceia do Senhor. Ele ensinou, e ele fala aqui no versículo 23, ele diz assim, ó, porque antes disso eu vou ler o 22, olha. Não tendes porventura casas onde comer, ele vai falar, né, ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, como eu acabei de falar, que os pobres, imagina, ficava até sem jeito, chegava lá e não tinha nada para comer, que os irmãos tinham comido e tinham ido embora. Que vos direis, louvar-vos-eis? Nisto certamente que não vos louvo. Então, ele vai agora chamar a atenção deles, olha, porque, no 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele recebeu do Senhor? E o que ele entregou? Diz assim, ó. Paulo, ele está falando sobre o que ele recebeu, ele entregou. Paulo estava naquela ceia, na última ceia com Jesus? Paulo não estava. Mas ele fala como se ele estivesse. Não foi isso que nós lemos? Ele vai dizer, ó. E tendo dado graça, ele vai dizer assim, ó. O que o Senhor, tá? 23, lá a parte B. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, e partiu e disse, e ele vai relatar como se ele estivesse naquele momento, na última ceia com o Senhor. Se ele tivesse participado, ele fala como se ele tivesse participado. E ele demonstra, irmãos, algo maravilhoso nessa situação. Paulo fala como se ele estivesse lá na última ceia, ele fala, recebi do Senhor. Alguém esteve na última ceia? Aqui? Da mesma forma como Paulo se comporta, pela fé, sabendo realmente que, de fato, é uma condição, é uma instituição, algo santo, algo realmente, de fato, de verdade que aconteceu, e o Senhor realmente fez isso, não é? Porque a ceia, a última ceia, Jesus, ele estava o quê? Ele estava relatando ali o que ia acontecer, não era isso? Então, Paulo fala como se ele estivesse lá, como se ele estivesse visto. Por que isso era tão importante para Paulo falar sobre isso, irmãos? Porque nos faz lembrar os nossos pecados. Não é verdade? Quem nós éramos antes do sacrifício de Cristo. E Paulo, ele fala como se ele estivesse lá. Porque ele relata exatamente o que aconteceu com Cristo, a importância do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Quem era Paulo? Um perseguidor, alguém que lutava pelos seus ideais, naquilo que acreditava, mas ele era um pecador, ele vivia realmente perseguindo a igreja do Senhor. Pecador, irmãos. E Paulo, ele faz... nós pensarmos que ele estava lá naquele momento, celebrando aquela ceia, mas ele só quer lembrar a todos que é importante nós lembrarmos do sacrifício de Cristo e nesse momento, falar como se nós estivéssemos lá, olhando Jesus carregando aquela cruz, Jesus sendo crucificado, Jesus derramando todo o seu sangue, porque a ceia ela está relatando isso, amém? E isso, eu fico assim, impressionada com essas coisas, como nós deixamos essas coisas passarem, a gente lê e não percebe o quanto é importante cada palavra, cada frase, e entender o que essa pessoa quer dizer, pelo menos é isso exatamente que eu entendo. Então, Jesus se revelou a Paulo, né? Jesus teve, né, aliás, Paulo teve encontro com Jesus, mas isso foi depois da ceia, e Jesus, ele chamou Paulo
E Paulo, ele não esqueceu nunca mais do que aconteceu, irmãos. E ele dedicou-se, então, a falar de Jesus por todo o resto da sua vida. A sua vida, todos os dias, era para falar do Evangelho. Irmãos, hoje na escola bíblica o pastor estava falando sobre essa forma de merecer, né? Quem chega antes, quem chega depois, quem trabalha mais, quem trabalha menos. E Paulo disse, eu poderia dizer, eu trabalho mais do que vocês. Poderia dizer, eu sou merecedor. Até por conta da condição, né, de judeu, né, que ele tinha essa linhagem. Mas nada disso ele dizia que ele era merecedor. Então, nós estamos na mesma condição de Paulo. Paulo, ele dedicou toda a sua vida, deixou realmente os status, dinheiro, foi trabalhar muito para se sustentar, porque ele, apesar de ter uma condição de direitos, né, de viver do Evangelho, das doações, não que ele não aceitasse em alguns momentos, mas não era isso que sustentava Paulo, mas era a confiança no Senhor. Então, Paulo mudou toda a sua vida, foi viver uma nova vida servindo ao Senhor, e isso para ele era muito importante, que na ceia, nesse momento, isso fosse lembrado. Nós trazemos a memória, você traz a memória de quem você era nesse momento e que Cristo fez por você? Será que na ceia nós conseguimos lembrar desse sacrifício, da importância, dos privilégios que tivemos, dos benefícios que tivemos com o corpo de Cristo moído e o seu sangue derramado por nós? Então, ele vai falar aqui, pão, né? É o corpo de Jesus dado por vós, ele diz, fazer isso em memória de mim. Então, a Santa Ceia, ela é santa porque traz à memória a separação que nós temos do pecado por meio do corpo de Cristo. Por isso que é Santa Ceia. Ela é santa. Porque o corpo de Cristo, não é? Derramado por nós, sacrificado, o quê? Perdoou os nossos pecados. Agora ele é o sacrifício perfeito. E fazer isso em memória de mim. Não memória daqueles que trabalham, a memória do pastor, memória dos diáconos, em memória dos apóstolos, de todos os seus discípulos. Não, ele fala em memória de Jesus. Porque nenhum foi justo, apenas Jesus. Amém? Então, nós precisamos não só lembrar do sacrifício de Cristo, mas trazer à memória, refletir profundamente quem eu era antes de receber Jesus, antes de aceitar Jesus como meu Salvador. A nova aliança, ela é estabelecida por Deus, um novo pacto conosco através do sangue de Jesus. Somos limpos de todo o pecado, pois Jesus se sacrificou por nós. Essa é a nova aliança no seu sangue. E olha só, por que nós somos purificados? Porque nós fomos chamados, perdoados, purificados para ficar aqui na igreja sentado? Não, ele vai falar para anunciar o Senhor, não é verdade? Até que ele venha. Nós não podemos ficar parados. A Santa Ceia também ela tem esse propósito de nos lembrar qual é o nosso chamado, por que nós estamos aqui ainda. Lembramos que a situação que nós estamos vivendo esse ano, desse vírus, que tem afetado muitas famílias, assim como minha família foi afetada, muitas famílias estão chorando. Eu tenho chorado muito a perca do seu Miguel e da Rose, porque eles representavam para mim, agora a minha família, porque já não tinha minha mãe, meu pai está numa condição de meu filho agora, e o seu Miguel representava o meu pai. E assim, eu me senti muito desolada, muito mesmo, e tem horas assim que eu não realmente aguento mesmo, assim, eu desabo, porque é tão brutal a forma como essa doença tira os nossos entes queridos. E a gente precisa realmente avançar, nós precisamos pregar o Evangelho. A Luciana, a Ludernilce, as minhas cunhadas, elas reforçavam o Evangelho, as boas novas, né? Tanto para a Rose quanto para o seu Miguel. E eu tenho certeza que eles estão na glória com o Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, não perder tempo, nós precisamos, o que mais dói, o que nos entristece,
saber que alguém morreu sem Cristo. Então, nós precisamos avançar, e a Santa Ceia, ela nos lembra qual é o nosso chamado. Nos versículos 27 ao 32, nos diz aqui exatamente como nós devemos nos preparar, qual é a condição para participar desse evento, desse sacramento. E olha só, eu não quero ficar relendo, repetindo, irmãos, por isso que eu já coloquei aqui por pontos. Não podemos participar indignamente, ou seja, de uma forma indigna, receber a Santa Ceia. Por quê, irmãos? Porque se nós fazermos isso indignamente, nós estamos profanando. Participar da ceia indignamente, não dá o devido respeito ou reverência merecida, é profanar a ceia do Senhor. E Paulo adverte isso. O que nós devemos fazer? Olha só, ele diz assim, trará juízo, não é isso? Trará juízo. Imagine, irmãos, em vez de a gente se reunir, ceiar, para realmente receber os benefícios da cruz, nós estamos trazendo juízo. Estamos nos tornando réu. Isso é muito sério. A Santa Ceia é muito séria. É Santa Ceia. Não é aquela comida que a gente come junto e brinca e fica ali sem reverência, faz de qualquer jeito o nosso almoço, a nossa janta. Em alguns momentos, a gente não liga muito, não. É a Santa Ceia. Há um momento de reverência, respeito, entendimento, qual o seu sentido, significado, o que vai trazer para a minha vida. Irmãos, é muito sério. É muito sério. E aqueles que tomam a Santa Ceia, indignamente eles se tornam réu. Eles bebem juízo. Pastor, o que significa isso? Ao participar da Santa Ceia, dessa forma, eles estão comendo e bebendo para a sua própria condenação. A provocação à santidade de Deus nos atrai juízo e condenação. Tá? Muitas pessoas provocam a santidade de Deus. Muitas pessoas, elas resistem à santidade de Deus. E ficam se comportando da mesma maneira, como se estivesse diante de qualquer pessoa ou de qualquer coisa dentro da igreja. Então, ele pede, examine-se a si mesmo. É fundamental. Não examine a minha vida. Não examine a vida do pastor. Não examine a vida do seu irmão. Ele está falando, examine-se a si mesmo. Porque quem vai receber condenação, se eu tomar indignamente, sou eu. Vou trazer juízo para mim mesmo. Amém, irmãos? E olha só, por que, irmãos, é importante? Ele vai falar da razão por que fazer isso. Olha o que acontece, aliás, o bom de fazer isso, porque senão, olha só o que acontece. Pessoas fracas, pessoas doentes, ele vai falar aqui, no 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, o tema desse mês é ajudar os outros a caminhar na fé, não é isso? Nós vemos tantas pessoas desanimadas, nós não sabemos porque as pessoas que podem estar aqui não estão. A gente não sabe. Mas quantas pessoas, irmãos, estão desanimadas, estão fracas, estão doentes espiritualmente? Pessoas que pode acontecer o que acontecer, nada mais toca, não desperta, essa pessoa continua no seu sono profundo. Um cristão sem vontade de acordar para viver realmente uma vida de santidade, para viver o chamado, para viver em comunhão. Pessoas fracas, doentes. Porque profanam a santidade de Deus. E nós precisamos animar uns aos outros, ajudar uns aos outros nessa caminhada. E se nós estivermos doentes, como é que a gente vai ajudar? Se nós não estivermos fortalecidos, com uma fé firme,
fundada na graça, no amor de Deus. Como é que nós vamos ajudar essas pessoas a caminhar? Se nós mesmos estamos trazendo condenação, nos tornando réu, profanando a ceia do Senhor. Mas Paulo, eu percebo que Paulo, em tudo ele tira algo positivo, não é verdade? Olha só o que acontece aqui, ó. No 31 ele diz assim, ó: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando nós somos disciplinados, até realmente essa disciplina que nós recebemos do Senhor, quantas vezes nós fomos disciplinados? Quantas vezes o Senhor nos ensinou algo através de alguma coisa que está acontecendo? E aí a gente entende que é um cuidado, é um zelo, é um chamado de Deus. Deus está me chamando a atenção para isso. Eu falo muito com o Marivaldo quando nós vamos orar. E eu disse, Deus está querendo falar algo. Deus está querendo algo. Isso não está acontecendo, irmãos. Porque foi um vício. Irmãos, tem algo. O Senhor não tirou duas pessoas maravilhosas, importantes da nossa vida de uma maneira assim. Não foi Deus. Eu disse, gente, isso não é vontade de Deus. Isso é o pecado. A humanidade realmente está sofrendo as consequências do que planta. E muitas pessoas estão sofrendo, estão sendo atingidas. Mas se Deus permite acontecer algo dessa forma na nossa vida, Deus está chamando atenção. Tem algo que nós precisamos fazer. Eu preciso ser melhor do que ontem. Eu preciso mudar. Então, a disciplina do Senhor, ela nos livra da condenação. Aqueles que se permitem ser disciplinados. Aqueles que se permitem ser disciplinados, eles corrigem os seus erros e voltam para o Senhor. Não é ela? E aí no 33 ele diz, quando se reunir, esperais uns pelos outros. Por quê, irmãos? Pois o propósito da Santa Ceia é comunhão com Deus e com os irmãos. Ou seja, com a igreja. Por isso que é importante que os irmãos venham ceiar. É importante ceiar. Olha só, como eu falei agora há pouco, como nós vamos ajudar os outros a caminhar na fé, se nós realmente não deixamos o Senhor Deus cuidar, não é? Se eu não me examinar, se eu não encontrar em mim algo, está tudo perfeito, como é que Deus vai transformar meu coração, vai restaurar o meu caráter, formar o meu caráter como o caráter de Cristo, se eu está tudo bem, Senhor? Eu tenho uma ilustração, não sei se alguns irmãos já ouviram, tem um certo pastor, num sermão, ele fala assim, ó, hoje não podemos mais sentar próximos, não é verdade? Nós podemos sentar próximos? Por quê? Porque agora nós temos que usar máscara e ficar 1,5 metro de distância. Olha aí, tem gente perto, não pode. Mas não pode. Como é que é, Marivaldo? Distanciamento social. Mas esse pastor disse assim, nós já estávamos distantes. Isso não mudou nada. Ainda que as cadeiras estivessem bem pertinhas, bem juntinhas das outras, nós já estávamos distantes. Não mudou nada. Antes nós podíamos abraçar quando podíamos, beijar no rosto, abraçar, beijar a mão, mas quantos abraços e quantos beijos eram hipócritas? Quantas máscaras, agora a gente usa máscara, estou vendo todos os irmãos de máscara, mas quantas máscaras nós já usávamos? Quantas? Deus, Ele quer converter o nosso coração, irmão. Deus, Ele quer converter o nosso coração. Como é que eu vou poder ajudar os meus irmãos a caminhar na fé, se eu estou precisando mais ajuda do que qualquer outro? Desanimada, fraco, doente, por profanar
a santidade de Deus. Não que deixe de ser, Deus não é atingido, tá, gente? Nós somos atingidos. Nenhuma atitude nossa, você pode falar mal de Deus, você pode mentir, você pode profanar, não é, Marivaldo e Alão? Mas Deus, ele não é atingido. Nós é que vamos receber as consequências dos nossos atos. Porque Deus, ele quer nos castigar, não é isso? Não. Deus, ele chama a nossa atenção. Olha, Lucilene, você está fazendo errado, te ajeita. Eu tenho uma oportunidade para você. Eu quero que você reconheça os seus erros, eu quero que você se arrependa, porque eu estou aqui de braços abertos para te receber e eu quero transformar o seu coração, o seu caráter, num caráter santo, um verdadeiro cristão. Amém? E é isso. Nós vamos ter a Santa Ceia. E agora que todos sabem de que forma nós precisamos estar para ceiar, e o que significa a ceia do Senhor, irmãos, eu quero convidar você a orar, baixar a sua cabeça. Eu quero convidar o grupo de louvor a cantar um hino, para que logo nós passamos a ceia do Senhor. Baixe sua cabeça. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Quero convidar você a refletir. Refletir como os irmãos estavam naquele momento, lá em Coríntios. E como nós estamos nos comportando hoje. Será que nós estamos iguais? Será que estamos fazendo a mesma coisa? Ou será que nós realmente temos nos comportado com reverência, respeito, com entendimento sobre esse sacramento, sobre a importância disso, o que isso significa para nós? Que não é só uma questão de fazer porque é um ritual da igreja, é um hábito, é uma tradição. Não, irmãos. Isso tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos. O Senhor tem nos chamado muito a viver uma vida de santidade, a ter um comportamento diferente. E o Senhor vai tratar conosco até a sua volta, Ele vai tratar. Que bom saber que Deus nos ama tanto. Porque a pior coisa, o pior castigo é ser deixado, ser entregue a uma disposição mental reprovável, depravada, aonde as pessoas elas não conseguem mais discernir entre o certo e o errado, e elas vivem em função aos prazeres da sua carne. Nós não queremos isso. Nós queremos ser sempre encontrados por Deus, achados por Deus com o coração quebrantado, querendo entender, querendo obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, suas leis, e agradecer por sua graça. Senhor, nós em nome de Jesus queremos te agradecer, Senhor, pela graça, Senhor Deus, que nós recebemos através do sacrifício de Cristo na cruz, por ser chamado corpo de Cristo, por fazer parte, Senhor Deus, dessa igreja. Há muitas pessoas que não entendem o significado da igreja, de reunir, da assembleia, de congregar, achando que o crente pode ter uma vida, ser um crente autônomo, cuidando sozinho da sua própria vida. O Senhor nos chama à ceia do Senhor para ter comunhão, porque a igreja ela é importante, sim. Queremos realmente, Senhor Deus, ser fortalecidos pelo Senhor, através do Teu Espírito Santo, para poder ajudar aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos, aqueles que estão dormindo. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sonda os corações, esquadrinha os pensamentos nesse momento. O Senhor sabe exatamente aonde está o pensamento dessa pessoa, quais são as suas razões, as suas atitudes, o porquê ela tem feito isso. Ajuda essa pessoa, Senhor Deus, que não consegue largar esse pecado. Assim, Senhor Deus, nós entendemos que a Tua graça preveniente tem nos ajudado, tem nos trazido, Senhor Jesus, a uma mente
que possa discernir entre certo e errado e tomar as escolhas certas, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo, nos conduz, nos dirige. Não permita que sejamos dirigidos, Senhor Jesus, pelos nossos sentimentos, mas pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos pelas orientações, pelos conselhos, pela verdade que nos alimenta. Porque o pão, o corpo de Cristo, o pão, a Tua palavra, Senhor Deus, é o pão que nos alimenta e nos fortalece. Obrigada, Senhor, porque o Senhor alimenta o Teu corpo, que é a igreja, com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Eu quero convidar os irmãos, eu vou descer. Acho que tem que... Vou descer por aqui, pastor. Eu estou um pouco... É porque eu... Meu óculos é multifocal, então tem hora que eu fico meio fundo, raso, né? Não sabe como é que tá. E eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Quero convidar os diáconos, pastores aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Falei demais, estou um pouco atrasada. Vamos lá, irmãos. Irmãos, aquele que entendeu a razão, a importância de celebrar a ceia do Senhor, aquele que tem comunhão com Deus e com os irmãos, esse está apto a celebrar a ceia do Senhor, a participar. Amém? E eu quero convidar você. Eu acho que dá para vocês chegarem mais aqui, não precisa. Como o Alan falou, irmãos, a gente tem que agir com responsabilidade. E fique perto da sua família, mas tenha muito cuidado em relação ao distanciamento. Estão todos à vontade? É assim mesmo que vocês querem ficar? Amém? Então, tá bom. Eu quero que vocês se sentam seguros nesse momento. Vamos cantar um louvor. Mas antes de cantar o louvor, eu quero convidar os irmãos, que estão aqui, convidar os irmãos para distribuir. Enquanto eles vão distribuir, vocês cantam o louvor. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
Nesse momento, irmãos, vamos ficar em espírito, vamos agradecer ao Senhor, vamos consagrar esses elementos. Peço que você reflita no todo o bem que o Senhor nos fez, em todo o benefício que recebemos. Amém? Senhor, nós somos gratos, meu Pai, pelo teu sacrifício na cruz, por todo o teu sangue derramado por nós. Muito, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos reuniu como igreja, o Senhor nos apresentou um ao outro, Senhor, num momento oportuno, Pai. O Senhor nos deu uma família, Senhor. Muitos de nós não tínhamos famílias e hoje nós temos uma família chamada Igreja Corpo de Cristo. Pai, obrigada, Senhor Jesus, porque estávamos condenados, Senhor Jesus, ao inferno, mas o Senhor justo, fiel, desceu e se entregou. Ninguém te entregou, foi o Senhor que se entregou por amor a nós. Obrigada, Senhor. E aqui, Senhor Deus, nós temos o pão simbolizando o teu corpo sacrificado e moído, Senhor, como sacrifício. E também temos, Senhor Jesus, o cálice, Senhor Deus, o vinho que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por nós. Obrigada, Senhor. E é em nome de Jesus, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós consagramos a Ti o pão e o vinho. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu vou citar esse versículo e eu não entendi o quanto era importante nós termos que falar, porque sempre a gente fala, né, pastor? E eu entendo agora a razão que nós temos que falar. E como eu, né, não sou o pastor Edivaldo, eu tenho que ler. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comemos do pão, irmãos. Fazer isso, comer do pão, você não precisa engolir rápido, né? Às vezes nós fazemos isso de uma maneira, temos que engolir e comer logo. Mas imagine todas as vezes que você está mastigando esse pão que você acabou de receber. Você imagina o sacrifício de Jesus e os benefícios que o Senhor nos deu através do seu sacrifício. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Vamos beber o vinho. Aleluia. A nova aliança no sangue de Cristo nos proporciona a liberdade em Cristo. Estávamos condenados, Senhor, ao inferno, e hoje nós temos uma aliança através do teu sacrifício, Senhor. Fomos resgatados, Senhor, pelo teu amor, um plano perfeito. Os planos do Senhor jamais se frustram, Senhor. E o Senhor nos resgatou do inferno. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Santificado, Senhor Deus, seja o teu nome para todo sempre, que possamos glorificar e exaltar, testemunhar todas as vezes que estamos reunidos aqui, testemunhar que o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja, todos aqueles que crerem no Filho de Deus, aqueles que realmente são chamados filhos de Deus. E o Senhor tem chamado, o Senhor ainda não voltou, Ele vai voltar, ainda há tempo, é preciso, é necessário que saiamos e pregamos o Evangelho, anunciar o Evangelho. Louvado seja o teu nome, ó Espírito Santo, desperta, Senhor Jesus, o desejo, o amor para com os outros, Pai, para aqueles que ainda não receberam, Pai, essa aliança, que tem rejeitado. Em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor. Se tem alguém desanimado, Senhor, no nosso meio, anima, Senhor. Anima,
Se tem alguém ainda que não foi batizado com o Espírito Santo, Senhor Jesus, batiza essa pessoa com teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, celebramos o teu nome, Deus da glória. Louvado seja o teu nome. Amém, irmãos. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Amém. Amém, irmãos. Eu não posso nem dizer abraço uns aos outros, mas mantenham a comunhão uns com os outros e com Deus. Amém? Deus abençoe vocês.